dia de Vasco. Que isso, Thiagão? É nesse clima, irmão? É nesse clima. Depois dessa atuação vergonhosa contra o Corinthians, a família tem que ter uma sequência de vitórias dentro do nosso caldeirão. Olha como é que tá. Tá bonito, ó. Botar o Bueiro do Gabedio na roda hoje e conseguir uma vitória. Primeira vitória na Copa Sul-Americana. Tá dizendo que vai ser fácil essa sequência de jogos em casa? Não, de forma nenhuma. Só estou dizendo que depois dessa atuação contra o Corinthians, o Vasco tem que dar uma resposta. Vontade, raça, atenção, tesão também para ganhar, né? Porque a gente não tem um time que vai resolver a qualquer momento. Não, eu acho que tem que ter atenção a todo momento. Tem que ter dedicação a todo momento. Tem que ter, lembra o professor falando? Tem que ter tesão os 90 minutos. Porque senão o adversário ganha do Vasco sem suar a camisa. Sem suar a camisa. E isso não pode acontecer, principalmente nessas próximas partidas aí que o Vasco tem em casa. Então é nesse clima, família vascaína. Vamos seguir aqui. Tem muita resenha nesse vídeo. Claro que vamos falar sobre essa situação aí do Maracanã. Teve uma informação inicial de um jornalista do O Globo e agora o Flamengo desmentiu, o Fluminense também. E tá daquele jeito aí nas redes sociais, torcedor cobrando muito uma postura do Pedrinho, um debate muito bom nesse sentido. E claro, tem muita coisa pra gente falar aqui também sobre a partida de hoje contra o Bueiro do Gabedio. E eu quero trazer algumas opiniões aqui. Eu tava assistindo Charla, um debate muito bom em relação o Cantarelli levanta lá uma questão entre o Paiva e Fábio Carille. Será que essa troca valeu a pena? Tem também um debate lá sobre o Verratti, muito bom pra gente resenhar. E, cara, um corte de 10, 15 segundos no máximo de um corintiano falando do João Vitor. Ele teve, assim, a mesma percepção que eu tenho do João Vitor. Quero passar esse corte aqui e saber a sua opinião. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, não esquece, dá aquela força aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Começar aqui falando sobre essa situação do Maracanã e aí a gente deixa o jogo para o final do vídeo. Família, vamos começar com essa informação aqui do Diogo Dantas, do jornal O Globo. Tá aí, ó. Vasco e Flamengo negociam um novo modelo de exploração do Maracanã. Devido ao alto valor do custo do estádio, o Flamengo está aberto a rediscutir a divisão de receitas e despesas. O Clube da Gávea ficaria com 40% junto com o Vasco, enquanto o Fluminense seria dono de 20% restantes. Esse novo modelo contempla a reforma de São Januário e a construção do estádio do Flamengo no gasômetro, visto que as duas equipes vislumbram a falta de estádios no horizonte. O Fluminense opera com prejuízo em vários jogos, o que faz o Flamengo enxergar a entrada do Vasco no consórcio com bons olhos. Agora, a pergunta é, da onde ele tirou isso daqui? Porque prontamente Flamengo e Fluminense desmentiram. Tá aí a nota do Fluminense, e é bem longa, a do Flamengo também. Então, esse aqui não é o ponto. Por quê, família? Dentro dessa situação que o Diogo Dantas levantou aqui, foi um debate, né, aí no meio dos vascaínos, será que vale a pena? É interessante? Olhando para o lado financeiro, sim. Eu estava até trocando uma ideia com a galera lá do grupo de membros, né? E aí até levantei, coloquei essa postagem aqui no grupo do dono do Cruzeiro falando sobre o atual momento do futebol. Tá aqui, ó. A realidade mostra para todos. Nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome, porque é deselegante, mas erramos. Conversei com ele, Alexandre Matos, e agora temos que errar menos. De preferência, não errar. O futebol, como negócio, é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. E isso me fez pensar, né? Realmente, o futebol hoje é muito caro. Então, essa decisão do Pedrinho, eu tô falando dentro dessa informação aí do jornal O Globo, do Diogo Dantas, cara, eu penso, é uma decisão profissional, né, visando a questão financeira, e realmente o Vasco precisa dessa parte financeira para ajustar. Hoje o Vasco é um clube com 1 bilhão, né, de dívidas, a SAF, a 777 aumentou a dívida do Vasco, então é uma decisão que não me agrada, o meu lado torcedor, mas entendo que quem está à frente do clube não pode pensar com o coração, e sim com a cabeça. Agora, o meu questionamento para o Pedrinho seria o seguinte, ele criou isso,
Ele bateu na mesa. Ele fez o torcedor realmente, poxa, o Pedrinho tá certo. O Vasco, não tô dizendo que ele criou esse pensamento agora, mas ele colocou essa possibilidade na mesa. Não, o Vasco tem que jogar na sua casa, São Januário, nosso caldeirão. Ele levantou essa questão, principalmente nessa última entrevista aí, a Aline Nastari, na TNT Esportes. Então o Flamengo desmentiu, o Fluminense desmentiu essa questão que eu entendo, né? Seria uma questão financeira, né? Dividir ali com o Flamengo e Fluminense, entrar no consórcio, participar, claro, das despesas, mas também de tudo que o Maracanã pode proporcionar para o Vasco. Por exemplo, eu logo já pensei, pô, vão vender aí, né, o name rights que fala, o Vasco vai participar, vai pegar uma farpela, vai ser interessante para ajudar aqui, honrar algum compromisso. Não, não vai acontecer. O que parece é que a única coisa que tem acertado aí, papel assinado, é que o Vasco vai jogar 4 jogos no Maracanã esse ano, 4 jogos no ano que vem, e o Flamengo e o Fluminense vão decidir os jogos. É o momento que o Vasco quer jogar contra o Palmeiras. Dá? Tem data? Não, não tem. Escolhe outro lugar. E aí eu não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender a postura do Pedrinho. Gostaria de perguntar, faz diferença esses 4 jogos em 25, em 26? Faz diferença? Porque eu não consigo entender. Não consigo entender que ele mesmo, cara, criou essa questão entre nós de falar, enfia o Maracanã no toba. E agora se sujeita a isso. Entende? Mas é que eu tô pontuando aqui. O torcedor, ele pode pensar com o coração. Ele pode. O gestor, o presidente do clube, ainda mais nessa situação que a gente se encontra, você pega aqui essa fala do Pedrinho, né, dono da SAF do Cruzeiro, o futebol tá caro, tá difícil, tá complicado, né? Para você realmente brigar por títulos, você tem que ter um alto investimento. Então o Vasco, para atingir esse patamar, esse nível, tem que primeiro organizar a casa. Então, será que qualquer papel colorido que possa entrar é importante? Entendo que sim. Mas ao ponto de você se sujeitar a isso, não sei, né? Acho que é uma decisão que eu gostaria, né, de perguntar o Pedrinho. Porque assim, família, a galera fica falando aqui que eu sou passador de pano. E não é a questão de ser passador de pano. É a questão de acreditar no cara, né? A gente vem aí de pessoas comandando o Vasco como um Campelo, que entrou da forma que entrou, causando uma estabilidade política no clube. Aí você vê um Jorge Salgado que mentiu do início ao fim. O Vasco caiu para a segunda divisão por causa do Jorge Salgado. Caiu para a segunda divisão em 2020 por causa do Jorge Salgado. Ele falou em campanha, assim que eu assumi, tem dinheiro. Eu vou honrar os compromissos, eu vou pagar os jogadores. E não pagou, pô. Ainda dá uma declaração lá no canal Atenção Vascaínos que o primeiro recurso que entrasse ia pagar os parceiros e não os jogadores. Lembra? E aí o Vasco tinha, logo depois dessa declaração, tinha um jogo contra o Fortaleza. O Vasco perdeu pro Fortaleza, foi amassado pelo Fortaleza. E naquela ocasião o Vasco caiu por saldo de gols. Olha, isso é uma declaração que faz sentido no momento que o clube estava vivendo? Não, pô. Então você vem aí de presidentes que estão cagando e andando. Olha o que o Jorge Salgado fez vendendo a SAF do Vasco, pô. Entende? Então você tem um presidente que eu entendo que é um cara que realmente não quer sacanear o Vasco. Ele quer trabalhar pelo Vasco. Agora, tem algumas decisões que ele vai tomar, vou falar por mim, que eu não entendo. Será que esses 4 jogos em 2025 e em 2026 vão fazer alguma diferença? Não sei. Eu, sinceramente, não sei, família vascaína, porque eu tava pensando outra coisa, né? Que o Vasco ia participar, ia ter mais jogos, ia conseguir, né, ter um bom número de jogos ali, visando aí a reforma de São Januário. Mas não é isso, né, que vai acontecer. Então, nesse ponto aqui, eu discordo plenamente. Fazia um acordo aí com o Botafogo, mas dessa forma não. Se sujeitar a isso, eu sinceramente não concordo. Eu estava entendendo dentro da informação do Diogo Dantas. Agora, depois do Flamengo e Fluminense desmentir, eu sinceramente não entendo e discordo plenamente do Pedrinho aqui nessa tomada de decisão. Família vascaína, gostaria da opinião de vocês. Mas é aquilo, discordo, não entendo, mas acredito que o Pedrinho tá sempre colocando o Vasco na frente. Então, é isso, é acreditar no trabalho do cara. Seguindo aqui a nossa resenha. Família, deixa eu só terminar esse assunto, né, com essa informação aqui do Vene Casagrande. Eu acho que é importante, ó. Flamengo e Fluminense esclarecem que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Aqui eu estava defendendo, mas não é o caso, né? Flamengo e Fluminense firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio por até 4 partidas nos anos de 2025 e 2024, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. E basicamente é o que eu falei, né, família vascaína? Aí não dá para entender. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente focar agora na partida de hoje, muito importante, né, com o Puerto Cabello, já que o Vasco poupou aí contra o Corinthians 8 jogadores, e assim, família vascaína, até reagir um conteúdo lá agora no novo canal, no Gigante News TV,
E a galera batendo muito nessa tecla, né? Os dois programas que eu reagi lá, da ESPN e também o Troca de Passes. Eu tentando, assim, entender essa tomada de decisão do Vasco, é a sequência de jogos que o Vasco tem, né? Não somente essa partida. Porque a galera tá falando, poxa, era pra poupar contra o Puerto Cabello, não contra o Corinthians. Mas, de repente, claro, é uma visão financeira que o Vasco tem que passar de fase e colocar aí 5 milhões arredondando no bolso. Ainda tem, né, a questão das vitórias aí, que é 623 mil, me parece, cada vitória na Sul-Americana. Então o Vasco pode estar olhando para a classificação na Sul-Americana como primeiro objetivo. Agora, a sequência que o Vasco tem, entendo que não dá para poupar. Máximo, né, um jogador ou outro. 3 jogos em casa, já citei aqui, hoje, Sport e Lanús. Depois tem um jogo fora contra o Ceará, que é basicamente essa resenha que eu concordo. Não dá para priorizar uma Sul-Americana se você ficar na parte de baixo da tabela. E aí lá perto de dezembro, lá em dezembro, ficar passando sufoco. Não vale a pena. Não vale a pena. Então esse jogo contra o Ceará é um jogo que você tem que ir lá tentar uma vitória. Né? Porque é um time que vai brigar na parte de baixo da tabela. Por exemplo, o Ceará ganhou do Grêmio. Não tem jogo fácil nesse campeonato brasileiro. Então eu entendo que nessa sequência de 5 jogos, contando com o Flamengo, é difícil você poupar. Então, de repente, eu quero ter esse entendimento que poupou agora para ter essa sequência importante de jogos aí, né, família vascaína. Olha só, tem aqui um detalhe importante para a partida de hoje, tá na tela, informação do Lucas Pedrosa. As chances são grandes de Jair e Adson ficarem de fora dos relacionados do jogo de hoje contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O volante ficaria de fora por uma opção técnica de Fábio Carille, já o atacante sentiu um problema físico. Será que o Carille ficou puto da vida com a atuação do Jair contra o Corinthians? Né? Sei. Família, pra gente finalizar aqui, eu gostaria de trazer esse debate do Charla Podcast e também esse corte rápido de um corintiano falando do João Vitor. Olha só. Pensando friamente, assim, olhando agora o contexto. Só isso que me incomoda muito, assim. A troca do Rafael Paiva pelo Fábio Carille não foi uma troca errada? Ou não? Eu tô maluco. A escolha do Fábio Carille é errada. Se tivesse dessa sequência pro Paiva... Tirar o Paiva pra mim é... Não, o Paiva é uma incógnita, gente. O Paiva é uma incógnita. Não, eu sei, mas ele conseguiu. Ele teve 5, 6 meses de técnico. Eu sei que caiu depois. O Carille ele tá sem time mas agora. ele não conseguiu. Mas ele não fez ele não conseguiu atingir um sucesso no Vasco. Mesmo que ele tenha caído depois, de repente, se dá uma sequência, é uma evolução do cara. Enzo, o Vasco não ia pra uma semifinal de competição internacional. Perfeito, mas de novo, gente. O Vasco não tem dinheiro. Eu assistia. Apostar no cara da casa. A questão pra mim não era o resultado. Eu vi os jogos e eu falava assim, cara, o Vasco tá conseguindo por conta dos jogadores. Mas eles com o elenco melhor e não poderia fazer. Mas a função do técnico não é fazer que os jogadores consigam decidir jogos? Ele também eu tenho dito aqui, o Vasco não tem meios de fazer gols se não for o Verratti fazendo os gols do Vasco. Até agora não tem. Não tem. O trabalho seria fazer o Nuno ser esse cara que ajudasse a fazer gol também. Mas até este momento, se o Verratti não joga, o Vasco não faz gol. É simples assim. Esse não é o problema do Vasco. Não, mas é o problema. Você tem que ter. O Vasco, por exemplo, ganhou do Santos cruzando pouquíssimas vezes na área. Quem participou dos 2 gols? Tudo bem, mas aí foi. Mas aí de novo. Ele faz. Mas perfeito. Como é que você vai tirar essa vitória das mãos do Verratti? O Verratti fez com que o Vasco vencesse os gols do jogo. Tudo bem, pra caralho. Mas não é uma dependência da mesma jogada. Ele tá sendo poupado como alguém especial, né? O erro é... Tudo bem, mas ele é alguém especial. Se você tem ou não que poupar, né? Ele é alguém especial. Hoje o Vasco, a primeira coisa em campo que o Vasco precisa solucionar é assim... O Vasco precisa fazer gols, a não ser os lampejos do Coutinho com golaço de chapada. Discordo muito. Ou gol do Verratti. O problema do Vasco é defensivo e de identidade. Saber a forma de jogar. Defensivo eu concordo, mano. O Vasco é muito vulnerável. Mano, é muito vulnerável. Não é uma defesa horrorosa. O Corinthians não chutou toda a bola gol, não, cara. Quando chegou, foi fazendo gol. O Depay, a assistência dele de peito é tranquila, ele faz assim, ó. Sim. O Jeromel, assim, se o João Vitor escorrega, ele fica tranquilo. Mas então... E o cabelo do João Vitor, hein? Tudo bem, se eu falar, você tá em condição de falar do cabelo de alguém? Não tô, mas... João Vitor, se eu fosse craque igual o João Vitor, consagrado igual o João Vitor, tivesse conquistado todos os títulos que ele conquistou, eu também faria umas trancinhas igual a dele. Família, não é uma questão do corte de cabelo do João Vitor. Não é. Mas você se ligou na ironia? Esse é o ponto. Eu também acho exatamente isso. Cara, eu acho que o João Vitor, ele se acha muito craque. Muito acima da média. Eu tenho essa percepção também. E acho que ele deveria dar um passo para trás e pensar bem no comportamento dele. Eu tava vendo esse corte do Charla. Meu pai também falou isso ontem. Por incrível que pareça, ele comentou exatamente isso. Que o João Vitor olha para o banco e fala assim, ninguém vai me barrar.
Ninguém. Então, a cagada que eu fizer aqui dentro de campo, eu vou continuar sendo titular. E de fato, cara, pode ser uma verdade, uma realidade. Mas esse é um ponto aí que o João Vitor ele precisa realmente parar e pensar. Você não é isso tudo, irmão. Você não é esse zagueiro. Não é. Você é um cara que precisa ter muita atenção, entender as suas limitações. Você não é craque, você não conquistou nada. Você teve uma boa temporada no Atlético Goianiense, uma temporada no Corinthians, saiu, não vingou lá fora. No Vasco ainda não mostrou para que veio. Poucas partidas a gente destaca que você foi o cara. O Vasco conseguiu pagar 42 milhões em você. E é isso aí, você não é craque. Você pode ser um bom zagueiro. Você pode ser um excelente zagueiro. Mas hoje não é. Hoje não é. Nesse lance aí contra o Corinthians, o que tá pensando da vida, irmão? Cara, uma bola para você ajeitar o corpo e buscar proteger ali o gol. Você ia encarar o Memphis no mano a mano. Não, você vai tentar dar um bote, antecipar a bola, dar um carrinho, deixa o cara sozinho. Sabe? Você não é craque. Você não é um zagueiro acima da média. Você pode vir a ser um bom zagueiro. Esse ponto aí, família vascaína, como é que o cara teve a mesma percepção que eu? Ele se acha um craque. Eu vejo dessa forma também. Eu vejo dessa forma. Então, quando eu falo aqui que ele é o melhor zagueiro do Vasco, porque ele é o melhor zagueiro do Vasco, mas eu não estou exaltando o João Vitor. É as limitações que a gente tem. E aí, partindo ali, né, para a resenha do Charla Podcast, né, que o Cantarelli faz tá pontuando algumas coisas, né, em relação ao Paiva e ao Carille, a defesa do Vasco, a questão é essa. A questão é essa, cara, eu defendia muito aqui o Rafael Paiva, a galera sabe, quem me acompanhou aqui no ano passado, que eu defendia muito mesmo o Rafael Paiva. Poucas vezes aqui eu critiquei, foi num jogo lá contra o Botafogo, que ele teve uma leitura da parte estratégica do jogo, toda tática do jogo, toda errada, né, encarando o melhor time naquele momento, absurdo que ele tentou ali, aí tomou uma porrada. Então assim, eu tinha um entendimento que o Rafael Paiva organizou o Vasco no momento que ele tinha as peças. Muita gente coloca na conta da sorte, na individualidade do atleta, pro Vasco conseguir, de alguns atletas, né, pro Vasco conseguir aquelas vitórias que ajudaram demais, mas eu acho que o Vasco era um time organizado. A partir do momento que ele perdeu as peças, perdeu o David, perdeu o Adson, sim, teve jogos que ele tinha esses dois atletas, e mesmo assim o Vasco não estava performando. Mas ainda assim era um Vasco mais organizado. A partir do momento que esses caras se lesionaram, o Vasco acabou. Até porque a segunda janela foi pavorosa. Foi um Emerson Rodrigues, um Jean Davi, um Maxime. Chegou ao ponto, né, dele jogar com o Pumita. Naquele jogo contra o Corinthians no ano passado, que o Vasco foi amassado, ele jogou com o Pumita e Leandrinho na frente, pô. Entendeu? Então ele não tinha as peças, diferente do Fábio Carille hoje. Eu sei que ainda é um período... um recorte pequeno em comparação aí se você pegar os jogos do Nuno, do Garré e do próprio Lloyd. Mas o ponto é, principal característica dos trabalhos do Carille, defesa. Gente, apareceu os cortes dos gols do Corinthians contra o Vasco e eu fiquei mais puto ainda da vida. Porque se você pegar o primeiro gol do Corinthians, é muito engraçado. Eu acho que tem uns 6 jogadores do Vasco no campo de defesa, 6 ou 7 jogadores, 3 do Corinthians. Carídio, que cruza a bola, faz o lançamento, Depay e Yuri Alberto. Irmão, 6, 7 jogadores do Vasco no campo de defesa, 2 jogadores do Corinthians, 3, o que fez o lançamento. Esses 2 jogadores estavam sozinhos. Você pega o segundo gol do Corinthians, é um contra-ataque com 2 jogadores. Tem uns 6 jogadores do Vasco no campo de defesa, 6 ou 7. O Vasco toma o gol, porra. Um contra-ataque de 2 jogadores contra 6 da sua defesa. 6, 7. E o Vasco tomou o gol. Então, assim, a justificativa para a contratação do Carille lá atrás, entendendo os problemas do Vasco, Renato Gaúcho não quis, Caixinha muito caro, não quis o projeto, Luiz Castro, absurdo, só de comissão técnica, o Vasco tentou aí vários nomes, e aí foi no Carille por entender que em 2 anos de Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou mais de 100 gols, e ele é um treinador que organiza defensivamente os seus times, beleza, esse é um ponto. Isso não está acontecendo, não tem justificativa para a permanência do Carille. E ali, em relação ao que o Cantarelli falou da dificuldade que o Vasco tem de marcar gols, a não ser com o Verratti, cara, contra o Melgar, se você pegar, não foi ali a principal característica do Verratti, com o time titular, com o Nuno, com o Coutinho. Essa dependência do Verratti, ela vai passar, porque são jogadores que têm mais qualidade, que têm, sabe, mais recursos. No jogo contra o Melgar, de repente, qualquer outro atacante ali poderia fazer os gols, porque o gol do Verratti não foi de cabeça, os 2 gols. O primeiro gol, o Coutinho botou ele na condição de marcar, não é, né, no fundamento principal dele, e o segundo gol, o Nuno também deixou ele na cara do gol. Então, o Ryan poderia fazer esses gols também. Poderia. E no jogo contra o Corinthians, ficou realmente mais uma questão de uma definição equivocada do Carille em relação àquela partida, do que a falta que o Vasco e o Verratti estava fazendo. Porque nesse jogo contra o Corinthians, era um jogo com 8 reservas para você jogar lá atrás. Literalmente jogar por uma bola.
Literalmente, você tá com 8 reservas. Se você tá com o time titular, aí não, vamos tentar um jogo mais equilibrado, até porque o Corinthians te possibilita isso, aí você vai conseguir chegar nos fundos, fazer os cruzamentos pro Verratti. Mas nesse jogo, que fechadinho, segurando, né, aproveitando os espaços, o Corinthians, né, você segurando o placar, a torcida vai empurrar e eles vão ceder os espaços. E aí que era o momento, a hora de você aproveitar o arranque do Ryan, né, a mudança de direção, o facão, a velocidade do Lodge. Isso não deu, porque com 27 minutos, tava 2-0 pro Corinthians. E o Corinthians vai ficar atacando pra quê? Jogou aqui. Aí o Verratti faz falta, pô. O time todo equilibrado, fechadinho, o Vasco só conseguia chegar pelos fundos sem ter o Verratti. Você entende o ponto de vista? É isso. Mas, família vascaína, espero uma grande partida do Vasco hoje, né? O provável time deve ser o mesmo time que entrou ali contra o Santos, né? Foi titular também contra o Melgar. Tem uma certa dúvida, me parece, em relação ao Paulinho, que de fato está mal, mas de repente hoje é um jogo, né, pro Paulinho jogar bem, ganhar essa confiança novamente. E, sinceramente, eu não espero outro resultado, né, além da vitória, família vascaína. Hoje a gente tem que ganhar, né? Tamo junto.